O jejum não é opcional para o cristão. Vamos estudar a palavra de Deus falando sobre o jejum? Em Mateus 6,16 diz: quando jejuardes. Jesus parte do princípio de que os discípulos jejuariam. Jesus estava ensinando sobre as práticas da vida cristã no Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Nesse ensino, ele falou sobre 3 pilares da vida espiritual. Dar esmolas, Mateus 6, 2. Orar, Mateus 6, 5. Jejuar, Mateus 6, 16. Observe que em todos ele usa a mesma estrutura. Quando deres esmola, quando orares, quando jejuardes. Jesus não disse sim, como se fosse uma possibilidade ou algo opcional. Ele disse quando, mostrando que ele espera que todo discípulo pratique o jejum, assim como deve orar e ajudar os necessitados. O jejum é parte da vida devocional do cristão. Hoje, muitos cristãos têm uma vida de oração, vão à igreja, fazem boas ações, mas deixam o jejum de lado, como se fosse algo ultrapassado ou só para alguns espirituais demais. Mas a verdade é que Jesus colocou o jejum como algo normal na caminhada do discípulo. Assim como o corpo precisa de alimento, o espírito precisa de momentos de separação, jejum, consagração. O exemplo dos primeiros cristãos. No livro de Atos, vemos que a igreja primitiva jejuava frequentemente. Atos 13, 2, 3. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja buscava a direção de Deus com jejum e oração. Eles não tomavam decisões importantes sem antes jejuar. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor. Veja, jejum e oração eram base de toda escolha espiritual. Jejuar fazia parte da rotina espiritual dos cristãos do primeiro século. Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram e nós também devemos jejuar. Jesus, sendo o Filho de Deus, jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Mateus 4:2. Ele estava se preparando para a grande obra que o Pai lhe havia confiado. Se Jesus jejuou para se preparar, quanto mais nós, que somos fracos, limitados e cheios de tentações. O jejum como obediência e disciplina espiritual. Quando jejuamos, não fazemos algo apenas para pedir algo a Deus, mas sim para obedecer à palavra e disciplinar a carne. 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O jejum ajuda a dominar a carne, os desejos, os impulsos, e coloca o espírito no controle. O jejum é uma prática esperada, mas não imposta. É importante lembrar que Jesus não impôs um calendário ou regras rígidas sobre jejum. Ele não disse quantos dias por semana ou como exatamente deveríamos jejuar. Mas ele nos ensinou o princípio. Quem quer viver uma vida espiritual profunda precisa jejuar. Jesus disse, quando jejuardes, mostrando que o jejum é parte da vida cristã, assim como orar ou fazer o bem. A igreja primitiva jejuava regularmente. Jesus jejuou, nos deixou o exemplo. O jejum não é uma imposição, mas uma expectativa de Deus para seus filhos. Quando jejuamos, submetemos o corpo ao espírito e crescemos em santidade, autoridade e sensibilidade espiritual. O que é jejum segundo a Bíblia? Muitas pessoas pensam que jejum é só ficar sem comer. Mas o verdadeiro jejum bíblico vai muito além disso. O jejum é uma consagração total a Deus, onde negamos a carne para fortalecer o espírito. Definição bíblica de jejum. A palavra jejum na Bíblia vem do hebraico tson e do grego
Nesteia, que significam abster-se de alimentos com propósito espiritual. Ou seja, jejum não é dieta, jejum não é barganha com Deus, jejum é separação, consagração e entrega. O propósito do jejum não é mover Deus, mas mover a nós mesmos. Muitas pessoas jejuam esperando forçar Deus a fazer algo, mas isso é uma visão errada. Deus não se move por manipulação. Deus se move por fé, obediência e coração quebrantado. O verdadeiro jejum é para que nós mesmos sejamos transformados. No jejum, calamos a carne e abrimos o coração para ouvir a voz de Deus com mais clareza. O jejum é uma atitude de humildade e arrependimento. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Salmo 35:13. Humilhava a minha alma com jejum. O jejum é uma forma de dizer a Deus, Pai, eu reconheço minha fraqueza e dependo de Ti. Estou aqui me esvaziando de mim mesmo para que o Senhor me encha. Tipos de jejum na Bíblia. A Bíblia mostra diferentes formas de jejum, todos com propósito espiritual. A. Jejum total, sem comida nem água, usado em casos extremos, por pouco tempo. Ester 4:16. Jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Atos 9:9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. B. Jejum parcial, abstenção de certos alimentos ou confortos. Daniel 10:3. Alimento desejável. Não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Este tipo de jejum é bom para períodos mais longos e para quem tem limitações físicas. C. Jejum congregacional. Toda a igreja ou nação jejua junto. Joel 2:15-16. Santificai. Um jejum, convocai uma assembleia solene. Livro de Crônicas 23:4. O rei Josafá proclamou jejum em toda Judá para buscar a ajuda de Deus. Jejum é para se aproximar de Deus, não para ser visto pelos homens. Mateus 6:17-18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus ensinou que o jejum não deve ser um ato de vaidade ou ostentação, mas de intimidade com Deus. O jejum verdadeiro muda o coração, não só o estômago. Isaías 58:5-6. Será esse o jejum que escolhi, que um homem um dia aflige a sua alma, incline a cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum? Nem porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Esse texto mostra que jejuar sem mudança de coração é religiosidade vazia. O verdadeiro jejum nos leva a perdoar, a praticar justiça, a buscar santidade, a ouvir a voz de Deus. O jejum bíblico é a abstenção de alimento com um propósito espiritual. Não é dieta, não é manipulação de Deus, não é vaidade. Espiritual. Pode ser total, parcial, pessoal ou coletivo. Deve ser feito com coração quebrantado, foco em Deus e desejo sincero de transformação. O jejum muda você, não Deus. Ele te aproxima de Deus e te fortalece para vencer as batalhas espirituais. Como jejuar de maneira correta segundo a Bíblia? O jejum bíblico tem uma direção clara e prática. Não é uma fórmula mágica, mas um ato espiritual sério que exige atitude correta diante de Deus. Comece com um propósito claro. Zacarias 7:5. Quando jejuastes e pranteastes, foi para mim que jejuastes? Antes de jejuar, pergunte a si mesmo, por que estou jejuando?
Alguns propósitos bíblicos para o jejum: para se aproximar de Deus, Tiago 4:8, por arrependimento, Joel 2:12, para buscar direção, Atos 13:2-3, para quebrar fortalezas espirituais, Isaías 58:6, para interceder por outros, Ester 4:16, para enfrentar tentações, Mateus 4:2. Um jejum sem propósito é como um barco sem leme. Pode até andar, mas não chega a lugar nenhum. Prepare-se espiritualmente e emocionalmente. Antes de começar o jejum, ore pedindo perdão pelos pecados. Salmo 139, 23, 24. Leia a palavra para alimentar o espírito. Mateus 4:4. Separe um tempo de silêncio e oração. Mateus 6:6. O jejum começa no coração, não no estômago. Escolha o tipo e o tempo do jejum. Você pode começar com jejuns curtos e ir aumentando com o tempo. O importante é ser sincero. Exemplos: jejum parcial de 6, 12, 24 horas. Jejum parcial como o de Daniel, sem carne, doces, bebidas fortes. Jejum de 1 refeição por dia por um período, 7 dias. Jejum de líquidos, somente água e sucos leves. Jejum de 3 dias totais, com oração e descanso. Jejum de algo específico que toma seu tempo, TV, redes sociais, com foco em oração. Importante: se você tiver problemas de saúde, procure orientação médica ou espiritual antes de fazer jejuns prolongados. Ore mais, fale menos, Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai. No jejum, aproveite para orar mais intensamente. Ore por você, ore pela sua casa, ore por direção de Deus. Ore em línguas, se for batizado no Espírito Santo. Ore com a palavra aberta, deixando o Espírito te conduzir. Jejum sem oração é apenas ficar com fome. Leia a palavra durante o jejum. Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Durante o jejum, alimente-se espiritualmente. Leia os salmos. Medite nos evangelhos. Leia passagens sobre promessas e fortalecimento. Você está negando o pão da terra para se alimentar do pão do céu. Seja discreto e humilde. Mateus 6:16-18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai. Não anuncie que está jejuando. Faça com humildade, sem se vangloriar. O jejum é entre você e Deus. Quebre o jejum com gratidão e leveza. Ao final do jejum, agradeça a Deus pela graça e pela força. Comece a refeição, devagar, com alimentos leves, sopas, frutas, sucos. Continue em espírito de oração. Não quebre o jejum com gula, pecado ou distrações. Seja constante. Jejum é disciplina espiritual. 1 Coríntios 9:27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Você não precisa jejuar todos os dias, mas pode estabelecer um ritmo, 1 mês por semana, 1 dia por mês, campanhas de 7 ou 21 dias, etc. O segredo não está na frequência, mas na constância e sinceridade. Para jejuar de maneira correta, comece com um propósito claro. Leia a palavra e mantenha-se em espírito de quebrantamento. Escolha o tipo e o tempo de jejum com sabedoria. Seja discreto, humilde e constante. Finalize com gratidão e comunhão com Deus. O que invalida um jejum diante de Deus? Quando o jejum é só aparência, mas o coração está longe. Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Não adianta jejuar e continuar vivendo longe da vontade de Deus, com mentiras, orgulho, mágoas e falta de perdão. Jejum sem arrependimento é religião vazia. Quando o jejum é usado para manipular Deus, Isaías 58:3-4. Por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Alguns pensam que o jejum é um comércio com Deus. Vou jejuar para forçar Deus a me dar o que quero. Mas Deus não pode ser manipulado. Ele se move por misericórdia e soberania. Jejum é entrega, não chantagem. Quando o jejum é feito com contenda, fofoca ou injustiça, Isaías 58:4, jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, a vossa voz não será ouvida no alto. Deus rejeita o jejum feito por quem vive brigando, trata mal os outros, guarda mágoa, vive julgando. O jejum que agrada a Deus exige um coração em paz com o próximo. Mateus 5:23-24. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Quando não há mudança de atitude, Isaías 58:6-7. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que repartas o teu pão com o faminto. Deus deseja que o jejum produza frutos. Libertação de pecados, justiça com o próximo, ação com generosidade, mudança de vida. Se depois do jejum você continua igual, ele não foi verdadeiro. Quando é feito por costume ou tradição religiosa, sem fé, Zacarias 7:5-6. Quando jejuastes por todos esses anos, foi para mim que jejuastes, e quando comieis e bebieis, não era para vós mesmos? Deus não se agrada de um jejum mecânico, feito por obrigação religiosa, sem vida e sem fé. A motivação correta é essencial. Tudo deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando o jejum é feito com orgulho espiritual, Lucas 18:11-12, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Esse fariseu se gloriava do jejum, mas Deus rejeitou sua oração. Ele jejuava para se exaltar e não para se humilhar. O jejum deve nos fazer menores diante de Deus e não maiores diante dos homens. O jejum é invalidado diante de Deus quando é feito só de aparência, sem arrependimento. É usado para tentar manipular Deus. É praticado com o coração cheio de contendas e mágoas. Não produz frutos de mudança. Vira um costume religioso sem fé. É feito com orgulho espiritual. As promessas e recompensas de Deus para quem jejua. Com sinceridade, Deus não é indiferente ao jejum feito com sinceridade. Ele promete agir com poder em várias áreas da vida de quem jejua, segundo os princípios bíblicos. Recompensa direta do Pai Mateus 6:17-18. Tu, porém, quando jejuares, teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O jejum é um ato secreto, mas a recompensa será visível. Deus vê a intenção do nosso coração e nos honra por buscá-lo. A recompensa pode vir em forma de paz, livramento, direção, portas abertas, cura, unção ou transformação. Deus se aproxima de quem jejua com sinceridade, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O jejum nos aproxima de Deus. E isso já é uma grande recompensa. Há uma sensibilidade espiritual maior e muitas vezes Deus se revela de maneira mais íntima nesse tempo. Curas físicas e emocionais. Isaías 58:8. Então a tua luz romperá como a alva e a tua cura brotará sem detença. O jejum sincero pode trazer cura física, restauração emocional e paz interior.
Muitas enfermidades estão ligadas a estresse, pecado, culpa ou opressão espiritual. E o jejum quebra essas cadeias. Justiça e proteção do Senhor. Isaías 58, 8, 9. A justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O jejum sincero nos cobre com proteção espiritual. Deus vai à frente abrindo caminho e vai atrás nos guardando. Ele luta por nós quando jejuamos com fé e santidade. Respostas de oração. Daniel 9, 3, 21, 23. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum. E o anjo Gabriel me tocou rapidamente e disse: desde o princípio das tuas súplicas saiu a ordem. O jejum acelera respostas do céu. Daniel orou e jejuou, e o céu se moveu. O jejum não obriga Deus, mas nos coloca em posição de humildade para ouvir, receber e obedecer à resposta dele. Libertação e quebra de cadeias espirituais. Isaías 58, 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras, da impiedade desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os oprimidos. Há poder no jejum para quebrar vícios, maldições, prisões espirituais, ciclos de pecado, depressão e opressão demoníaca. Muitas libertações que não aconteceram com oração simples, acontecem com jejum e oração. Direção clara de Deus. Atos 13, 2, 3. Servindo estes ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O jejum prepara o ambiente espiritual para ouvir a voz de Deus com clareza. Em tempos de decisão, jejuar pode evitar grandes erros, crescimento espiritual e sensibilidade ao Espírito. Lucas 4, 1, 14. Jesus jejuou 40 dias e voltou no poder do Espírito. O jejum nos fortalece espiritualmente para vencer tentações e nos dá autoridade espiritual. A carne enfraquece e o espírito cresce. O jejum nos afina para o mover do Espírito Santo. Deus promete recompensas reais para quem jejua com sinceridade. Resposta direta e pública do Pai. Aproximação com Deus. Cura e restauração. Justiça e proteção. Respostas de oração. Quebra de cadeias espirituais. Direção do Espírito Santo. Crescimento e autoridade espiritual.